Oi, turma! Nesse vídeo nós vamos trabalhar revestimento para bancada de cozinha, de banheiro, de área de churrasqueira, para onde vocês precisarem. Nós vamos estar trabalhando, então, primeiro um revestimento um pouco mais claro, para um begezinho, imitando um granito, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira intenção de revestimento. Para isso, eu vou trabalhar com esse marcador aqui da Sisgraph, esse que é o Dual Brush, que daí ele tem a ponta de pincel, tá? Ela é fina, mas ela é pincel, ela é mais maleável. Eu gosto muito de trabalhar com essa ponta, que ela tem um efeito muito bom, tá? Vou trabalhar também aqui com uma caneta de ponta fina, tá? Eu vou trabalhar com essa daqui da Pigma, a 005, que é bem fininha. Vou trabalhar também com uma da Stabilo, uma cinza, tá? Então, essa daqui, ela é a 8894, ela é um cinzinha clarinho, certo? E ainda eu vou trabalhar também um pouquinho com o lápis pastel branco. Bom, então, para iniciar essa textura, eu vou começar com a caneta com marcador da Cis, tá? Então, só colocando aqui a cor dele é o WG2. Então, eu vou trabalhar com essa cor aqui. E eu vou aplicar em toda essa extensão aqui que a gente tem disponível, tá? Então, aqui, ó, eu vou aplicar em todo esse espaço aqui que eu tenho disponível pra poder fazer esse revestimento, né? Pra poder fazer todo o fundo, ó. Pode ser contínuo, pode ser com intervalos, não tem problema, tá? Se ficar marcado, não vai ter problema nenhum, porque ela é uma pedra, ela não é uma cor homogênea também, ela tem várias marcaçõezinhas, então não tem problema, tá? E a gente vai pintando toda essa parte aqui que tem disponível. Então, feito toda essa parte maior aqui do nosso espaço, né? Eu vou completando, então, aqui os cantinhos. Não tem problema, eu posso ir colocando em outras direções, tá? Eu vou completando, mas depois eu venho aqui, ó, e vou puxando de novo pra dentro, ó. Tá? Então, a gente vai completando. Vai pintando mais aqui, vai ficar um pouquinho mais escurinho nas extremidades. E aí, a gente vai terminando aqui de preencher esses espaços em brancos também aqui do outro lado, tá? Então, a gente vai finalizando aqui, vai dando acabamento, né? Posso ir passando mais um pouco aqui, ó. Posso ir pigmentando bem essa minha base aqui pra pedra, tá? Pronto. Feito isso, eu vou esperar secar um pouquinho, tá? Pra não danificar o meu papel, pra ela não ficar tão molhada. E também, conforme ela vai secando, ela vai ficando mais clarinha, tá? Então, esperando ela secar um pouquinho, a gente pode depois, com a caneta preta, então, de pontinha fininha, 005, agora eu vou começar a fazer alguns detalhes. Vou fazer com essa e depois com a cinza também. Vou fazer agora algumas marcaçõezinhas dessa pedra, tá? O granito, ele não tem veios marcados igual o mármore, né? Nós vamos ter mais pontinhos, vão ser algumas projeções um pouquinho diferentes, não vai ser tantos veios igual a gente faz no mármore. Então, eu posso fazer mini triângulos, como se eu fosse fazer uma bolinha, mas completamente irregular. Eu posso ir trabalhando dessa maneira com a caneta preta, tá? Então, aqui, ó, mãozinha bem leve e bem irregular, eu vou fazendo umas formas, ó. E vou espalhando. E aqui, nisso, eu já vou mesclando mais alguns pontinhos, e eles podem também ser uns pontinhos um pouco riscados, tá?
Eu não preciso ter uma coisa bem homogênea, não precisa ser um pontinho bem perfeito. Eu posso, né, dando uns pontilhados mais fortes, outros meio riscadinhos, para dar uma complementada. Aqui o granito, ele é mais pintadinho, né, com pintinhas do que veios. O mármore, sempre mais veios, né, a gente vai ter mais essa diferença na característica entre eles visualmente. Certo? Feito com a caneta preta, eu vou com a cinza para dar uma misturada nessas tonalidades, ó. Então, eu vou colocando alguns pontinhos em outra cor. Se eu tiver uma outra caneta, um begezinho, quiser misturar um pouquinho, eu posso também, tá? Essa daqui, ela é bem clarinha, esse cinza, então ela vai ficar bem discreta. E aí, vai misturando, eu vou tendo essa mistura com os dois, tá? E ainda para dar um toquezinho final aqui para a questão do granito, eu vou usar o lápis pastel branco só para dar um detalhezinho. Então, eu só vou dar uma misturadinha aqui por cima, só vou fazer umas passadinhas aqui, assim, ó. Só para dar mais uma textura diferente. Nessa pedra, a intenção não é que fique muito o branco, então eu dou uma passadinha e uma misturadinha. A intenção é só dar uma texturinha diferente nessa pedra, tá? Então, o pastel branco, ele vai servir só pra dar essa texturinha na pedra, não pra ficar o branco mesmo, tá? Ó. Pode acentuar em algumas partes e dar uma passadinha com o dedo pra dar uma misturada, ó. E super simples. Pronto, nós já temos aqui uma das imitações de granito, tá? Dependendo de onde eu for aplicar, claro, eu posso, aqui eu fiz um pouquinho mais só pra vocês verem como que eu consigo fazer as formas, tá bem próximo também, ó. Eu dei uma ampliada, mas se vocês quiserem fazer menor os detalhezinhos, melhor ainda. Então, quanto menorzinho eu fizer, mais ele vai ficar disfarçado no meu desenho, tá? Então, eu posso fazer mais espaçado e tudo mais. E dependendo como tiver aplicado na perspectiva, eu vou estar escurecendo, né? Então, eu posso ir lá, no caso aqui com o marcador, se eu tivesse uma borda, alguma coisa, eu aplicaria mais uma vez esse marcador para poder escurecer em alguns pontos. Então, vamos imaginar que aqui eu fosse ter uma borda, eu vou escurecendo em algumas partes, que daí é onde tá pegando mais sombra, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma com o granito. E continuando, então, aqui na nossa linha de raciocínio para revestimento, né, para fazer representar as pedras, eu vou trabalhar agora com um tom um pouco mais cinza, tá? Então, a gente vai agora para trabalhar com um acinzentado. Eu posso, depois do cinza, eu posso ir trabalhar para um preto e tudo mais, eu posso depois ir escolhendo o tom de pedra que mais me agradar e que eu estiver pensando em trabalhar no meu projeto, tá? Primeiro eu vou usar, sempre, né, eu tô trabalhando com os marcadores que são mais rápidos, então primeiro eu vou tá trabalhando aqui com um Le Plume, tá? Esse daqui, ele é um cinza mega clarinho, tá? Ele é bem clarinho, esse cinza. Esse aqui é o AG 871. Então, ele é um cinza bem clarinho, até vou tentar mostrar aqui pra vocês num rascunho, ó. Ele é super clarinho, ele é um dos cinzas mais clarinhos, assim, que eu tenho. Pra trabalhar de fundo, eu gosto bastante, tá? De trabalhar com esse tom de cinza. Então, eu vou trabalhar com esse cinza da Le Plume. E vou trabalhar com esse cinza aqui da Cis Graph Duo também, que tem aquela pontinha chanfrada e a pontinha mais fina, tá? Entre a pontinha, essa pontinha aqui, ó, entre essa pontinha mais fina e a pontinha brush, que é o pincel, que era do marcador anterior, que é essa pontinha aqui, ó, eu prefiro muito mais a pontinha pincel que é o brush, tá? É legal ter algumas canetas com essa ponta mais fina para alguns detalhes, mas eu ainda prefiro comprar o brush porque eu gosto mais do efeito,
tá? Então, a gente vai trabalhar aquele cinza bem clarinho, deixa eu botar ele aqui, ó. O cinza bem clarinho, que tá aqui, e vamos trabalhar esse cinza aqui mais escuro também junto com ele, que vai ser essa daqui da Cis, tá? Então, eu vou começar primeiro com a Leplume, que é a nossa base mais clara. Então, eu vou passar em toda essa extensão aqui que eu tenho pra fazer a minha textura, eu vou passar a Leplume mais clarinha. Gente, não tem problema se não passar a canetinha assim contínua como eu tô passando, tá? Vocês podem passar como vocês se sentirem mais confortáveis. Não tem problema aqui nesse caso. Eu gosto bastante dessa pontinha pincel, porque o efeito que ela dá sem marcação é muito melhor aqui quando eu quero deixar meio que um degradê, né? Então, eu consigo dar esse efeito de uma maneira mais uniforme, né? E fica mais delicado. Eu gosto bastante do acabamento, que fica com essa pontinha de pincel assim, brush. Bom, fiz toda a base. Deixa eu dar uma secadinha, né? Então, ela tá dando uma secadinha ali. Pra poder não estragar meu papel, não estragar minha textura. Espero dar uma secadinha. Pra poder aplicar a Cis, que é o cinza mais escuro, né? Que é no caso aqui, a gente vai trabalhar essa aqui da Cis que eu não mostrei antes, é o CG3, tá? Então, ela é mais escurinha. Deixa eu trabalhar com essa. Então, agora eu vou aplicar em cima de toda essa extensão o mais escuro, ó. Eu gosto de aplicar a outra de baixo porque ela dá um acabamento diferente, tá? Eu já fiz o teste com e sem e tem diferença, tá? Então, agora eu vou fazer todos os contornos bonitinhos e arrumar pra fechar toda essa extensão ali do meu desenho. Quando a gente finalizar, ela vai ficar com esse efeito aqui mais manchadinho que eu gosto. Tá secando ainda, tá? Então, ela fica com esse efeito manchadinho, que eu gosto de deixar com essa carinha, pra gente poder partir pra próxima etapa, tá? Então, feito os dois cinzas, passados os dois cinzas, agora eu vou marcar os veios. Pra marcar os veios, primeiro eu vou marcar com lapiseira, porque também fica os dois efeitos, assim, legais, eu gosto de misturar os dois. E também pra mim ver como é que eu tô ficando, eu vou dando uma analisada, né, pra eu poder conseguir ficar acompanhando como tá ficando os veios, caso eu não goste de algum deles, eu consigo dar uma consertada, tá? Então, com a minha mão bem irregular agora, a gente vai começar a desenhar esses veios. Então, bem livre, deixa a mão bem livre, bem solta, e vai fazendo bem aleatório esses veios, pra não ficar uma coisa engessada, tá? Pode passar mais de uma vez por cima, não tem problema. É até melhor, porque dele vai ficar com uma marcação diferente, ó. Deixa eu vir aqui um pouquinho só pra não pegar tanta claridade. Ele vai marcando assim. E aí, vai marcando todos os veios que tu achar necessário pra trabalhar nessa textura, ó. Dos dois lados, tá? Não esqueçam de puxar dos dois lados, pra não ficar só pra um lado os veios, né? Então, eu tenho que vir aleatório dos dois lados pra poder ficar um efeito legal. Tá? Pode puxar uns menorzinhos, podem uns acabar aqui na lateral, eu não preciso que vá de uma ponta até a outra, tá? Eu posso ter só uns menorzinhos aqui pela lateral, ó. E definir com a lapiseira. Definindo com a lapiseira, agora eu venho com o meu marcador, com a minha caneta em gel branca, tá?
Então, eu venho agora com a caneta gel e branca e vou passar em cima dessas marcações que eu fiz. Da mesma forma. Com a minha mão bem solta pra ficar um efeito legal desses veios, ó. Aonde precisar, eu vou passar mais uma vez pra dar uma engrossada, porque às vezes a gente tem alguns pontos, alguns veios mais grossos, a gente tem outros que são mais fininhos. Eles não têm uma característica pra seguir, né? Então, e cada placa vai ter uma característica diferente. Então, eu não nem sempre vou ter os veios tão fininhos, nem sempre tão, ou não tão fortes, alguns mais brancos, alguns mais acinzentados, alguns com um pouquinho de preto, com um pouquinho de cinza mais escuro, depende a placa que eu for pegar, ela vai mudando a tonalidade, tá? Então, eu posso depois ir acrescentando mais alguns. E aqui, né, a intenção é que ele tenha realmente esse desenho que não seja pensado, né? Ele não pode ser pensado. Só tem que ir fluindo. E ele vai ficando assim. Aí, onde sentir necessidade, pode dar uma engrossada. E aonde quiser que fique mais delicado, deixa ele mais delicadinho. Posso largar uns pontinhos aleatórios também. Só pra dar um efeito aqui na minha pedra, tá? E claro, conforme eu vou... eu tenho sombra da mesma maneira como a gente trabalhou com o outro e tudo mais, eu vou aplicando mais caneta, eu passo de novo cinza, eu vou dando uma escurecida nas bordas, conforme a necessidade que vocês vão vendo no desenho, tá? Então, aqui só vou dar uma ajeitadinha, que eu quero dar uma ajeitadinha com o mesmo cinza, ó. Aqui pra trás. Vou fazer uma bordinha aqui. E aí, vocês vão vendo a necessidade de, né, de estar colocando mais ou não na textura. E ela vai ficando dessa maneira. Ah, se eu quiser incluir alguns veios, posso incluir um pouquinho da caneta preta? Posso. Eu posso dar uma mescladinha da caneta preta bem de leve. Em alguns pontos, ela fica legal pra dar um acabamento, ó. Então, bem levinho pra se tornar sutil, pra não ser uma coisa muito gritante, né? Porque essa daqui depende da minha referência, né? Então, aqui eu tô criando uma da minha cabeça mesmo, então só tô demonstrando com um tom diferente pra vocês. Mas dependendo da que vocês escolherem, vocês vão seguindo o desenho de referência. Tá? Mas dá pra misturar, ó, e ela fica um efeito bem legal depois de finalizada. Então, é assim que nós podemos trabalhar alguns revestimentos para pedra, tá? Basta não ter medo e ir testando, tá, gente? Quando eu falo um pouquinho sobre os escuros, eu fiz um testezinho aqui só para mostrar para vocês. Aí, para você quisesse representar um mármore preto. O ideal é que vocês não trabalhem, tá? Eu uso essa caneta preta para algumas coisas, mas não trabalhem com essa caneta preta aqui, ó, da Sharp. Ela é uma caneta permanente, né? Que geralmente é para marcar CD, essas coisas assim. Eu uso muito nas plantas técnicas, mas e alguns detalhezinhos de humanização, não todos, tá? Mas para conseguir fazer uma pedra preta, eu já ela não casa bem com alguns detalhes. Por exemplo, ela não casa bem com a caneta em gel branco. Eu coloquei aqui para vocês verem a diferença, ó. Só fiz um rascunhozinho. Deixa eu botar aqui mais geladinho pra ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, deixa bem de pertinho. Então, o que que acontece, ó. Eu pintei metade com uma caneta preta da Magic,
tá? Como vocês podem observar aqui, ó, até essa metade aqui, ó, daqui pra baixo é Magic, daqui dessa metadinha pra cima é aquela preta da Sharp. Então, olha a diferença da caneta em gel branca aplicada em cima da Sharp, tá? E sendo que eu pintei a Sharp primeiro e depois da Magic. E olha a caneta branca em cima da Magic. Sem falar ali, ó, dá pra ver aqui certinho a divisória, ó, de dois tipos de tonalidade de preto, tá? Então, muda, tá? Muda alguns detalhes. Então, é muito questão de teste. Então, se quiser aplicar num preto, dá pra aplicar, mas não naquela Sharp não vai ficar talvez um efeito tão legal. Ou talvez tem que esperar secar bastante, fazendo testes, né? Ah, e se eu não conseguir com a caneta, eu posso tentar com o pastel, ó, eu posso tentar com o pastel branco, ele não vai alterar a cor. Só que eu já vou ter que fazer uma ponta bem fininha e trabalhar uns detalhes, né, bem delicado pra poder fazer ali a questão dos veios, tá? Mas no caso, se eu optar por uma outra caneta, ou por exemplo, a Magic já funciona, né? Talvez ela vá gastar mais rápido, ela talvez não fique o preto bem preto como muita gente gosta, mas ela funciona a caneta em gel branco. Caso vocês prefiram, podem também estar usando no lugar aqui para fazer o preto o giz pastel a óleo, só tem que deixar secar bem, mas ele fica bem pretinho e fica legal. Mas também tem várias marcas de caneta preta que vão receber bem a caneta em gel branca, tá? Mas só para mostrar para vocês como faz diferença, sim, muda às vezes o efeito de um material para outro, tá? E claro, se vocês sentirem necessidade de usar o pastel branco, vocês podem usar em alguns lugares, podem dar uns detalhezinhos. É sempre bem-vindo um pastelzinho branco aqui para dar um acabamento finalzinho nesse desenho, para dar uma iluminada em algumas partes. Ele é sempre bem-vindo, tá? E é isso aí, gente. Essas foram as dicas de revestimentos para pedras, né, que a gente pode estar usando, ó. E é só para mostrar aqui como ainda ficou, ó, quando eu passei de novo o mesmo marcador, não passei outro tom. Passei de novo o mesmo marcador, depois de ter finalizado. Então, olha como fica diferente. Então, eu consigo fazer essa questão de luz e sombra quando eu precisar estar aplicando em perspectiva, né? Quiser fazer essa questão de colocar um pouquinho mais de sombra, só aplicando a caneta de novo em cima, eu já consigo ter o tom diferente, ó. Ficou então um tom sobre tom. É isso aí, gente. Espero que gostem e bora pra prática agora.